Sabias que na Idade Média uma mensagem urgente podia demorar meses a chegar ao seu destino? Uma simples viagem nessa época podia ser uma aventura cheia de desafios e perigos. As viagens na era medieval eram muito diferentes daquelas que fazes hoje em dia. Num mundo onde não existiam estradas em boas condições e onde a maioria da viagem era feita em péssimos caminhos pedregosos ou de terra com chuva, frio, vento ou neve, ou então um sol abrasador, podemos dizer que não havia grandes razões para deixar a nossa terra e pensar em ir para outro lado qualquer. Era preciso que tivesses muito boas razões para sair. No interior montanhoso do país, as dificuldades eram ainda maiores. Por isso, mensagens urgentes demoravam dias, semanas ou meses até chegar ao seu destino. E se estavas a contar encontrar hotéis pelo caminho, esquece. O país estava povoado por pequenas aldeias onde, com alguma sorte, e se pedisses com bons modos, talvez te deixassem dormir debaixo de um teto ou num celeiro. Além disso, não nos custa perceber que a viagem era feita de muitos perigos. Nessa época, os bosques estavam apinhados de lobos, javalis, linces e mesmo ursos selvagens que, se nos apanhassem a dormir num canto qualquer, iriam adorar conhecer-nos e saltar-nos em cima e fazer de nós uma bela refeição. A vida era tão difícil que era frequente encontrarmos quadrilhas de ladrões e criminosos que assaltavam e até matavam aqueles que iam encontrando. Na verdade, os perigos eram tantos que era muito vulgar que não regressássemos vivos destas nossas passeatas. E não esqueças que todas as viagens eram longas. Atravessar o país do litoral até Espanha podia demorar 5 ou 6 dias se tivéssemos dinheiro suficiente para ter um bom cavalo. Hoje fazemos isso numa hora ou duas de automóvel ou de comboio. É bom que se perceba que a maioria das pessoas andava a pé. Por isso imagina o tempo a que cada deslocação obrigava. Eram corajosos os que se metiam nestas aventuras de viajar durante os tempos medievais. E o melhor era nunca viajar sozinho. Nem era boa ideia fazer amigos durante o caminho, nunca fiando. Mas a verdade é que, apesar de tudo, muita gente viajava. Encontrávamos almocreves, o nome que, como sabes, se dava aos vendedores ambulantes, ladrões, peregrinos, ladrões, religiosos, mais ladrões, vagabundos e ainda mais ladrões. E no meio do escuro da noite, o medo era uma companhia constante. Com tanta caminhada, a fome e a sede eram inevitáveis. E como também não havia restaurantes, a maioria dos viajantes levava consigo um odre, que era uma espécie de bolsa em pele impermeável com vinho, pão duro e carne fumada que se aguentava algum tempo sem se estragar. Mas se fosses mesmo viajar, a tua melhor opção seria ires caçando algum pequeno animal longe das terras de um senhor local, porque era proibido caçar em terras senhoriais, e bebias a água dos rios, sempre com aquele cuidado de ver se não estava contaminada com algum cadáver de animal um pouco acima no rio. Deixo-te um truque que os viajantes mais experientes seguiam quando tinham de beber água do rio. Escolhiam o sítio onde outros animais estivessem a beber, porque eles percebem bem melhor do que nós se a água é potável ou não.